gostava da rotina que eu tinha, mas muitas vezes não. Às vezes eu sentia vontade de não ir para a reunião, sei lá, estava cansada, não queria ir naquele dia, porque era muito puxado. Eu tinha que fazer o Visibot. serviço de Bem-vindo a pregar para as pessoas todos os Leitão.arte. dias, e ainda ir para as reuniões e preparar a reunião era muito puxado. Então, às vezes eu estava cansada e não queria ir. E eu não podia simplesmente falar que eu não queria ir, porque senão eu seria julgada. Minha mãe ia falar que eu já estava ficando fraca espiritualmente, sabe? Que eu não queria mais ir. Já ia exagerar, sabe? A esse ponto de falar que eu não queria mais ser testemunha de Jeová. E então eu nunca falei que eu não queria ir, eu sempre ia, mesmo quando eu estava cansado ou quando eu não estava com vontade de ir. Mas no geral eu gostava. Eu fui desgostando quando perto de eu sair da religião. Aí Entendi. as atividades começaram a ficar um pouco maçantes, eu não tinha vontade nenhuma de participar das reuniões, de participar do serviço de campo. Eu fazia tudo por obrigação para não ter que dar satisfação da minha vida, do que eu estava fazendo, que eu estava fazendo coisas erradas, né, ao ponto de vista deles ali dentro. Então eu fazia essas coisas para não ter que dar satisfação mesmo, mas perto de eu sair da religião, já estava ficando totalmente maçante, totalmente cansativo, eu não estava mais gostando de fazer as atividades. É, você vai perdendo o sentido pra gente também, e aí tem um peso que não justifica, né? Que a gente não quer mais sustentar, né, Sabrina? Exatamente. Mas Eu acho que antes, pode falar. em meu caso, o que pesou muito foi a questão de eu ficar com a consciência pesada, porque na minha mente eu também estava fazendo algo errado. Hum. Então, eu ficava com um peso na consciência de que eu estava fazendo algo errado e que eu estava lá dentro fazendo as atividades Regress. religiosas e que eu não poderia Bem-vindo a estar fazendo isso. Leitão.arte. Então, Maxim. pesava muito isso na minha mente. Eu falava, eu Bem-vindo a não posso, para mim Leitão.arte. mesma, né? Eu não posso fazer 8 essas Roi. coisas, eu não tenho Bem-vindo a é, Leitão.arte. mais moral para estar aqui fazendo isso. Eu não posso mais participar do serviço de pregação, eu não posso mais comentar nas reuniões também, que lá eles têm uns comentários voluntários, que quem quiser comentar sobre o que está sendo dito, as pessoas ficam à vontade para levantar a mão. Então eu não me sentia mais com moral mesmo para fazer esse tipo de coisa, para participar dessas atividades. Então a minha consciência estava muito pesada e eu não sentia mais prazer em fazer aquelas atividades na época. E o que que você estava fazendo de errado? Você estava roubando? Você estava traficando? Você estava violentando alguém? O que que você estava aprontando, menina? Exatamente, exatamente. Eu estava amando, Amando, esse foi o exatamente. pecado. Sucoxi. Esse foi o pecado tão grave Bem-vindo que a eu cometi. Leitão.arte. Que na época foi uma coisa, era uma coisa muito grave na minha cabeça. Eu demorei muito tempo para desvincular esse pensamento da minha mente. Foi muito difícil, mas na época eu me sentia realmente uma criminosa. Era muito difícil, eu me sentia diferente das pessoas ali, suja, sabe? Era muito ruim, eu não conseguia descansar, a minha ansiedade ela ficou atacada na época. Eu não conseguia ficar em paz comigo mesma. Era basicamente isso. Tudo que eu fazia, se eu saía com meu namorado na época, eu namorei 2 anos escondido, então eu saía com ele e a todo momento eu ficava com medo de alguém me ver na rua e contar para alguém da religião, contar para minha família. Então eu não vivia em paz naquela época. E eu não tinha coragem de falar para minha família que eu estava namorando uma pessoa de fora da religião, porque eu sabia que é, 8 Vodes. eu ia ser muito julgada por isso, Bem-vindo a Leitão.arte. e eu sabia também das consequências que Draknana. viriam, né, após isso. Bem-vindo a Leitão.arte. Mas o problema não é D0NK7. exclusivamente ele ser de fora da Bem-vindo a religião. Imagino que se Leitão.arte. fosse outro testemunho de Jeová, ainda assim seria problemático. Ou não, você poderia namorar alguém da religião. Eles aconselham você não namorar alguém de fora da religião,
Eles seguem um texto que fala para você não se colocar em julgo desigual. Então, eles aconselham você não namorar fora. Mas o pecado que eu cometi foi da imoralidade sexual, né? Que tem na Bíblia, que é pecado, enfim. E esse foi o pecado de fato. Se eu tivesse cometido imoralidade sexual com alguém de dentro, também seria um pecado. Também seria considerado um pecado. Não sei se você se sente à vontade. Se não, tá tudo bem, tá? Mas imoralidade sexual vai além de beijar, ou é até mesmo beijar já é incluído? Não, é sexo antes do casamento. Você não quer 00 imoralidade underline sexual. Darla. Entendi. Então, Bem-vindo a isso que pesou mais leitão.arte. para você. Você sentiu que estava cometendo esse pecado da imoralidade sexual. É por isso que você falou que estava se sentindo suja, como sendo algo. Exatamente. Eu Entendi. sabia que aquilo era errado, né, ao ponto de vista deles, e para mim na época também era errado, então eu me sentia Uhum. totalmente suja, uma pessoa sem dignidade nenhuma, sabe? Foi bem difícil essa época. E até eu contar também, ter coragem para contar, foi muita terapia. Eu fazia terapia na época É, também, olha. e foi muito difícil, mas depois de 2 anos eu tive coragem de contar. Eu não sei até hoje como que meu atual noivo, né? Hoje ele é meu noivo, ele conseguiu esperar todo esse tempo. Não sei mesmo, mas ele esperou 2 anos até que eu contasse Uhum. para minha família que eu 0 estava underline namorando alguém de lonely fora. underline Egiro. Entendi. Então, nesses dois Bem-vindo a anos, sua família não leitão.arte. soube. Vocês namoraram escondido mesmo. Da família dele também? Ou a família dele sabia? A família dele sabia também Ah, da tá. situação Uhum. da minha família, que eles eram testemunhos de Jeová, que eles não apoiariam, mas a minha família não sabia porque, né, não poderiam saber, Uhum. entre aspas, não poderiam saber. Eu não sabia qual seria a reação, se eu teria casa para morar ainda. Uhum. Então era bem difícil, bem delicado. Sim. Eu não sei se você já viu esse episódio, mas o primeiro do quadro Testemunho Cético foi com a Bárbara Freitas, que também é ex-testemunha de Jeová. E foi uma história parecida. Ela estava namorando alguém de fora e ela não deu detalhes e tudo, mas deu a entender, pelo menos é o que eu me lembro, assim, que teve a ver com isso também. Estava namorando, aí teve relações e ela foi desassociada e perdeu contato com a família com 17 anos. E aí colocaram ela para fora de casa, mas por sorte ela tinha gente para ajudar. Eu acho que os pais contribuíram financeiramente no início, até ela se estabelecer, mas até hoje, até onde sei, ela permanece sem contato. Outro dia eu até vi ela postando no Instagram alguma coisa assim muito feliz com pessoas que eu até fiquei em dúvida se era a mãe dela. Vou mandar um zap para ela depois. Fiquei curioso para saber se as coisas mudaram, mas me lembrou um pouquinho a história dela e foi bem chocante, assim. Eu não conhecia a religião direito e foi a partir daí que eu tive essa ideia de, poxa, ajudou tanta gente, trouxe tantas pessoas conhecendo essa religião e como há um controle excessivo em algumas organizações religiosas e tal. E, pô, vou continuar nesse 00 caminho aí underline Ava. de conscientizar, de levar essas Bem-vindo a experiências de vida que leitão.arte. ajudam tantas pessoas adiante. Então, você está fazendo parte disso que começou com a Bárbara lá atrás, Sabrina. E me conta aqui, se você se sentir à vontade, tá? Se não, tá tudo bem. Como é que você contou isso para os seus pais? Como é que eles receberam isso? Você fica tranquila para falar ou melhor não? Sim, sim. É? Hoje em dia eu me sinto tranquila. Antes eu não conseguia falar sobre isso sem chorar. Não conseguia. Mas hoje eu até tô melhor com essa situação. Consegui processar, eu acho. Não 100%, mas quase. Legal. Quando eu decidi contar para minha mãe, eu não lembro nitidamente, eu acho que eu estava tão perturbada que meu cérebro ele excluiu um pouco alguns flashes, assim, sabe? Alguns detalhes. Eu lembro que estava minha mãe, a minha irmã, a segunda mais velha, porque a minha irmã mais velha também hoje não é testemunha de Jeová. Então tava minha mãe e a minha irmã, que é a segunda mais velha. E eu falei que eu precisava contar alguma coisa para elas. E eu lembro que eu fiquei um bom tempo me preparando, assim, que eu não conseguia falar, eu não conseguia soltar.
E elas perceberam, pela feição delas, elas perceberam que era algo relacionado à religião, que eu tinha cometido algum pecado. Elas já sabiam. Então eu fiquei tentando falar, eu preciso falar, mas eu não consigo. Aí eu chorei, ficou uns minutos, uns bons minutos, sem eu conseguir falar o que que era. Até que eu soltei que eu estava namorando e que eu iria ser desassociada. Eu falei isso. E aí a pergunta da minha mãe, por incrível que pareça, foi só se eu tinha falado com os anciãos. Ela só perguntou isso. Você já falou com os anciãos? Aí eu falei, não, ainda não, mas eu vou falar. E eu estava me preparando para isso também, porque além de me preparar psicologicamente para falar para minha família o que estava acontecendo, e com medo da reação deles, eu tinha que me preocupar também com o julgamento paralelo que acontece dentro das testemunhas de Jeová, que você precisa contar tudo o que aconteceu e responder as perguntas que seriam feitas, então a minha cabeça estava literalmente uma bagunça. E É a antes disso, comissão judicativa, não é? É esse o é, termo? comissão judicativa. E eu tinha muito medo também, eu acho que talvez seja legal eu falar isso, porque aos 18 anos eu fiquei com um menino pela primeira vez, de beijar só. Apenas beijei um menino pela primeira vez e contei pra minha mãe. Eu falei, ó, eu beijei um menino, tava me sentindo mal de novo, tinha cometido um pecado. E aí eu resolvi contar pra minha mãe que eu tinha beijado o menino e ela falou tanta coisa naquele dia. Falou que se arrependia de ter mentido, falou que eu tinha cometido um pecado grave, que eu tinha que contar para os anciãos. Ela falou muita coisa, muita, muita coisa, e aquilo mexeu muito com a minha cabeça. E quando eu comecei a namorar, que eu pratiquei a imoralidade sexual, né, como eles falam lá dentro, aí que eu fiquei louca mesmo, né? Eu não tinha coragem de contar para minha mãe, porque se ela tinha tido aquela reação quando eu tinha só beijado o menino, imagina que reação ela não teria, né? Tô falando que eu tinha cometido um pecado grave. Então eu fiquei com muito, muito medo. Eu falei para ela e em seguida eu tive que contar para os anciãos para eles marcarem essa comissão judicativa comigo. E aí essa comissão é para eles avaliarem o seu pecado, o que você fez, para tomarem uma decisão, se você sai, se você fica na religião. É basicamente isso ou é diferente disso? Exatamente. Eu contei tudo o que tinha acontecido, desde quando eu estava namorando, desde quando eu estava praticando pecado, e eles não perguntaram tantas coisas, tantos detalhes que eu já vi algumas pessoas falando que às vezes eles perguntam detalhes íntimos. E quando eu Sim. estava lá dentro, eu também ouvi isso, então eu tinha muito Uhum. medo deles perguntarem isso para Entendi. mim, mas graças a Deus eles não fizeram nenhuma pergunta do tipo. Eles só Sim. fizeram perguntas genéricas mesmo. Há quanto tempo eu estava Ah, namorando, há quanto tempo eu estava praticando imoralidade sexual, essas coisas. Então, foi sim. constrangedor, com certeza, mas foi menos constrangedor do que eu estava esperando, sabe? Eu estava me Uhum. preparando para perguntas muito íntimas mesmo, que muitas Sim, pessoas, infelizmente, tiveram que se expor a isso, né? exato. E aí, no final ali, eles já te deram a sentença? Então, não. Uhum. Eles fizeram duas comissões, geralmente é duas ou três. Então você precisa se constranger por pelo menos duas ou três vezes. Eu contei rapidamente a minha história para um ancião, o que estava acontecendo, e aí ele marcou a primeira comissão judicativa, que foram dois anciãos. E aí eu contei toda a minha história, e aí eles falaram, agora a gente vai montar uma comissão judicativa com. Porque antes não é, eles não chamam de comissão judicativa, quando é só com um ou com dois. É só uma reunião para você contar o que aconteceu. E aí na terceira reunião eles formam de fato a comissão judicativa, que eles fazem as perguntas, dois anciãos perguntam as coisas para você e um fica anotando todas as coisas. Então, eu respondi tudo, eu quis. Na época eu estava com muito peso na consciência, então eu
pensava, eu tenho que ser sincera aqui, eu preciso contar tudo, eu não posso mentir, tudo que eles me perguntarem eu vou contar. E foi isso. Eu contei tudo, infelizmente. Eu queria ter sido igual o Matheus Carvalho, que fez a entrevista com você recentemente, que conseguiu se livrar dessa comissão, mas na época, infelizmente, eu ainda achava que eu realmente estava cometendo um pecado e eu me sujeitei a essa comissão judicativa, infelizmente. E aí, depois disso, eles anunciaram: olha, Sabrina, você não pode mais ser testemunha de Jeová, você está desassociada. Eles que É, estabeleceram isso, não foi você que pediu para sair. não, eu não pedi. Eu falava que eu achava que eu tinha que ser mesmo. Como eu falei, eu achava que estava cometendo um pecado gigantesco. Então eu achava, eu tenho que ser punida mesmo por isso. Eu não posso continuar aqui junto dessas pessoas que estão se esforçando para fazer o certo. Eu estou aqui fazendo coisas erradas, então eu preciso ser desassociada mesmo. Eu falei isso para eles na comissão, eu preciso ser desassociada, não tem como continuar assim. Eu estou cometendo pecado grave, não dá. E provavelmente eu não seria, porque eles levam muito em conta os tipos de pecado, né? Imoralidade sexual, eles falam que é um pecado gravíssimo, então provavelmente eu seria por causa disso, por causa do tempo também que eles também levam em consideração. Se você demorou muito para falar, é um agravante. Se você conta mais rápido, eles amenizam um pouco. Por exemplo, cometi imoralidade sexual hoje, vou contar amanhã. Então, eles levam em consideração isso também. A pessoa se arrependeu porque ela já veio contar no dia seguinte. Agora, se ela demorou 2 anos para contar, é porque ela não está arrependida. Então, é levado em conta isso também. E aí eu falei, no mesmo dia da terceira reunião, que foi a comissão judicativa, eles me deram a notícia de que eu seria de fato desassociada e o dia que seria dado o anúncio. E aí eles falaram: você tem 7 dias para recorrer caso você ache injusto. Eu não achava injusto, né? Porque eu achava que eu tinha que ser mesmo. E deixei a desassociação acontecer mesmo e esperei o anúncio. Eu acho que demorou umas 2 semanas após essa comissão judicativa para eles darem um anúncio de que eu tinha sido desassociada. Então, Onde que sai esse até anúncio? na reunião, de frente a 100 pessoas aproximadamente. Então, é bem constrangedor também. Na época, a gente estava tendo as reuniões através do Zoom ainda, por causa da pandemia. Então, foi um pouco menos constrangedor, porque quando E não você assistiu a essa reunião? assisti, Hum. assisti. Depois dessa reunião foi só ladeira abaixo, entre aspas, né? Eu não parei de assistir, assisti uma ou outra, até Uhum. que fui parando e hoje eu não assisto mais nenhuma. Mas Porque essa reunião eu ainda assisti. existia a possibilidade, talvez ainda exista, de você retornar, de eles entenderem que você de fato se arrependeu, está num caminho agora mais correto. Ou seja, tem saídas que tem volta. Uhum. Tem, Sim, né? mas atualmente eu não quero mais voltar. Mas se eu quisesse, também seria bem constrangedor também, tanto quanto a desassociação, a volta também é bem constrangedora. Eu precisaria me casar ou terminar com meu noivo, Hum. começar a assistir as reuniões agora presencialmente, né, que eles já voltaram, por mais ou menos um Uhum. ano, sem falar com Uhum. ninguém, sem poder conversar com ninguém. O ostracismo continua, então. Você continua Ostracismo. sendo meio, entre aspas, invisibilizada mesmo nesse período Sim, exatamente. Eu costumo de falar um ano. que eu tô morta Retorno. para eles estando viva, É né? a Então, morte social, né, que dizem. exatamente. Então eu continuaria indo para as reuniões por aproximadamente um ano, sem poder conversar com ninguém lá dentro, seguindo as regras, e aí eu não poderia me associar com as pessoas de fora, porque isso para eles não é algo legal, né? Não é uma regra, mas ao mesmo tempo porque eles falam que você não pode se associar com pessoas de fora. Então eu ficaria sem ninguém, né? Basicamente, sem ninguém para me associar, porque eu não posso me associar com as pessoas que são testemunhas de Jeová, nem com os de fora. Teria que ir para as reuniões por aproximadamente um ano, enviar uma carta após um ano, falando que eu gostaria de voltar,
para ver se os anciãos iriam aceitar essa minha carta e falar se eu estou pronta de fato para voltar. E aí, se eles falarem, não, você não está pronto, tem que continuar assistindo as reuniões, sem falar com ninguém, até dar um... Ai, desculpa, A minha Siri. Siri. Até eles decidirem que eu tô pronta para voltar e Certo. acabar a humilhação. Tá. Se você tivesse se casado, ou se você se casar agora com seu marido, mesmo ele não sendo com seu noivo agora, né? Mesmo não sendo TJ, seria um caminho para voltar. Você poderia ser aceita de volta se estivesse casada com o seu noivo. Isso. Se eu me Então, o casasse, problema é ter feito amor sem ter um papel assinado. exatamente. O problema é esse. Esse é o pecado grave. Esse é o pecado que justifica a sua expulsão de uma religião e o contato cortado com a sua família, com a sua mãe e com a sua irmã. Exatamente. Se tivesse assinado o papel, gente, ó, somos casados aqui e tal. Não Ou, teria acontecido nada. Ou talvez eu entendi. teria, talvez não, provavelmente teria perdido os privilégios, né? Porque pioneira regular lá é um privilégio, publicador é um privilégio que eles chamam, então se eu tivesse me casado com alguém de fora, eu ia perder provavelmente esses privilégios lá dentro, mas ia Aham. continuar sendo testemunha de Jeová, todo mundo ia continuar falando comigo. Tem uma série da Netflix chamada Como se tornar um líder de seita. Muito legal. Eu fiz até uma live aqui refletindo um pouco sobre os ensinamentos. E tinha um deles que era sobre como você faz as pessoas te servirem, se tornarem suas serviçais, sem pagar nada a elas e com elas acreditando que ainda tem um privilégio de estar servindo o guru. Assim, com exceção aí de algumas diferenças notáveis, né? Que vocês não têm um guru lá e tudo, mas esse trabalho gratuito à instituição, devotado, né, ao Salão do Reino, está sendo pintado da mesma maneira, como um privilégio e tal. Vocês estão beneficiando, talvez, os manda-chuvas da religião, Exatamente. né, no Todo final das mundo contas. fazendo esse trabalho, encarando isso como um privilégio e que É, a gente recebe o pagamento através das bênçãos de Deus, né? Então é esse uhum. o pagamento. Ou seja, nenhuma garantia de que vai receber alguma coisa. Essa é a Exatamente. verdade. Exatamente. Então é bem, Caramba, bem gente. complicado isso. Uma coisa também que eu achei interessante numa live que eu vi recentemente sua foi, eu não lembro o nome da moça, que ela falou do João de Deus, que ele conseguiu enganar diversas pessoas, né? Diversas mulheres, falando que ele tinha o dom de curar. Então, se uma pessoa conseguiu enganar tantas mulheres, né? Compara com uma organização mundial, né, que tem 8 líderes lá à frente, que eles não se denominam como líderes, mas são, né? E que tem tantas pessoas seguindo, mais de 8 milhões de pessoas seguindo. Então é muito grande, né? Muito, muito. Então, pois é, e aí João de Deus fez o que fez, de acordo com a justiça, abusou de muitas e muitas mulheres que acreditavam estar recebendo um tratamento espiritual durante um abuso. Ou é muito grave. É para ver como a crença muitas vezes cega as pessoas a ponto de elas se submeterem a abusos e acharem que fazem parte de, de, de um tipo de purificação, ou então, como no caso da Aline, se não me falha a memória, que participou da Igreja Universal do Reino de Deus, que passou fome porque eles doavam coisas deles, dinheiro que eles nem poderiam doar, acreditando que as bênçãos viriam. E aí não tinha gás para cozinhar em casa. Então, olha a gravidade, pessoas que dão imóveis. Eu entrevistei um ex-membro dessa religião que ao todo doou 2 milhões de reais à Universal. Deus, Tudo bem muita que coisa. era um cara que é um cara que acredito que tem um emprego bom, assim, não é?
Não é Uhum. como se ele tivesse dado 70% do que ele tem ou algo do tipo, mas assim, é muita grana. Hoje Sim. mesmo eu estava refletindo sobre como 10% do nosso salário faz diferença. Imagina isso sendo aplicado, como a nossa aposentadoria seria muito melhor se a gente tivesse guardado esse Sucoxi. dinheirinho ali, ó, para ter uma Bem-vindo a tranquilidade, para Leitão.arte. viajar, para descansar, para ter um cuidador, para ter qualidade de vida na aposentadoria. 10% todo mês, gente, calcula aí. Bota vezes 30 anos isso. Nossa, E nas testemunhas de Jeová, ao invés deles darem dinheiro, eles dão a vida, né? Se a gente for levar em conta a questão do sangue, né? Eles seguem aquela norma que eles se baseiam na Bíblia, que fala de se abster-se do sangue, se abster do sangue. E muitas vezes as pessoas morrem por não receber uma transfusão de sangue. E eu era uma das pessoas que eram cegas também. Eu, inclusive, já quase terminei várias vezes com o meu atual noivo por causa dessas discussões que a gente tinha na época que eu ainda não tinha aberto a minha mente para enxergar essas coisas. Eu discutia muito com ele, eu falava, não, não tá certo. A gente tem que obedecer essas leis da Bíblia, se a gente morrer, a gente vai receber a vida futuramente. Então eu acreditava nessas coisas e muitas vezes eu discutia com ele e muitas vezes a gente quase chegou a terminar por causa disso, por causa da minha mente que era totalmente fechada, porque eu tinha crescido naquela bolha e não tinha tido acesso a nada além daquilo. Então era bem complicado. essa questão do sangue é muito séria também, né, Sabrina? Eu me esqueci os números, mas teve um ex-TJ que passou pelo canal, ex-ancião também. Não foi o Osmanito Torres? Dos Saulo? 144 mil? Não, que ele fez um cálculo sobre quantas pessoas morrem todo ano por conta dessa proibição de transfusão sanguínea Hum, das testemunhas de aham, Jeová. Ele fez um cálculo, eu me esqueci do número, mas assim, não é uma coisa desprezível. Se a gente pensar que sim. é a vida de pessoas por conta de uma crença, porque uma coisa é o aniversário, tudo bem que, claro, eu amo aniversários e seria estranho não comemorá-los, Aham, mas uma crença que tiraram dali, tiraram de contexto, inclusive, não era isso que significava naquele tempo a questão de não comer ou não beber o sangue. Tinha a ver com os animais serem sacrificados e o que fariam dos restos mortais daqueles animais. Não tinha nada a ver, não existia transfusão sanguínea. Então o pessoal vai distorcendo, pegando algumas coisas ali, até sobre a questão do aniversário. Se Jesus tivesse dito algo, não comemore seu aniversário e tal, não tem nada assim na Bíblia para aham, não. para embasar. Então, assim, e a Bíblia, como Hitchens afirmou uma vez, é o tipo de livro que foi escrito por muitas mãos, autores que não imaginavam que seus textos seriam compilados nesse compêndio que hoje a gente entende como Antigo Testamento, Novo Testamento ou Bíblia como um todo, que não tinham obrigação nenhuma de ter coerência com outros textos, inclusive, que escreviam por conta de expectativas, angústias, conflitos, problemas do seu tempo, do seu povo ali, ó, pequenas localidades, como no caso de Paulo. E a galera tá aí até hoje tentando encontrar a palavra de Deus ali, porque essa que é a verdade, gente, é não receber transfusão sanguínea. Vão comemorar o aniversário. O homem que se deita com outro homem deve ser executado. Está lá no Antigo Testamento. As Uhum. mulheres silenciadas na igreja. Ó, tá lá também. Então são tantas coisas que torna-se um livro, embora tenha coisa legal. Não estou também dizendo que tudo ali são imoralidades, por usar o mesmo termo que nomearam uma experiência de amor da Sabrina. Tem coisa bonita ali, Jesus fez boas reflexões, bons ensinamentos, tem coisas legais na Bíblia, mas é um livro que tem muita coisa nociva e a gente não tem nenhuma, não existe nenhuma régua para a gente falar assim, essa parte aqui é a mensagem de Deus eterna para nós, essa aqui não é. Porque é por conveniência, não é? Porque dão ênfase e seguem certos trechos ali e extraem regras a partir de certos trechos
e ignoram outros. Ainda bem que alguns, como esse de executar um homem que se deita como outro homem, foi ignorado. Mas tem coisas que são seguidas, é muito arbitrário. Então, existe um perigo muito grande em se construir toda uma diretriz moral sobre a Bíblia. Essa é a minha opinião. Ainda bem que existem líderes cristãos hoje em dia que se concentram na mensagem de amor de Jesus. Aí eu acho mais legal. Eu acho que se os cristãos se concentrassem em Jesus, o mundo seria um lugar melhor. O problema é que a Bíblia não se resume a Jesus. A Bíblia tem Paulo, com sua homofobia, com seu machismo. A Bíblia também tem Antigo Testamento, que se torcer um pouquinho, até o Novo Testamento com Paulo, se torcer um pouquinho, você encontra motivos para escravizar outras pessoas. Uhum. Porque tem Verdade. escravidão ali, e Deus, inclusive, colocando regras como tratar seus escravos. Uhum. Entende a Exatamente. problemática? Então, assim, galera, ah, deixa eu me conter aqui e me concentrar no relato da Sabrina. Mas, Sabrina, o pessoal perguntou aqui mais cedo, quando eu comentei brevemente sobre a relação sua com a sua família. Ah, a mãe dela não conversa com ela e tudo. Vamos retomar esse ponto que eu acho que é interessante a gente saber como é que isso se desenrolou. Conta pra gente aí, depois da sua desassociação da religião, como é que ficou a sua relação com a sua família? Então, após a minha desassociação, eu continuei morando com a minha família por quase um ano. Eu fui desassociada em janeiro de 2022 e eu fiquei até outubro de 2022 morando com a minha família. A minha relação mudou a partir do anúncio da minha desassociação. Eu não me sentia mais à vontade em em conversar com a minha família e eles nem poderiam também ter muito contato comigo, né? Eles poderiam ter o contato mínimo, porque eu ainda morava sob o mesmo teto. Então, lá dentro, eles aconselham que, se tiver casos assim, de morar sob o mesmo teto, você pode trocar é, palavras ou conversas de assuntos sérios, de assuntos necessários. Então, era isso que eu falava com a minha família. Eu não tinha mais a mesma relação que eu tinha antes, porque era muito boa. Eu sempre tive uma relação muito boa com a minha mãe, com as minhas duas irmãs, que eram testemunhas de Jeová. Então, foi bem difícil é, cortar essa relação com elas, mesmo que não totalmente, mas eu tive que parar de brincar com elas, sei lá, eu quero sair com elas, eu não poderia também. Minha relação foi cortada do dia para noite, né? Depois do anúncio, eu não podia mais ter a relação que eu tinha antes com elas. E em outubro de 2022, a minha mãe se mudou com as minhas duas irmãs. Mas antes disso, eu ouvia muito elas falando sobre o apartamento que elas tinham comprado, elas cochichavam muito, conversavam muito baixinho para que eu não escutasse. Só que muitas vezes eu me esforçava para escutar o que elas estavam conversando entre elas e eu conseguia entender que era sobre um apartamento que elas haviam comprado. E eu falava na terapia que eu estava escutando isso, mas que elas não me falavam que elas tinham comprado esse apartamento e eu também não tinha coragem de perguntar. Eu me sentia invadindo a privacidade delas, elas não queriam contar para mim, então eu não me sentia à vontade de perguntar também. E aí passaram-se alguns meses, chegou outubro, um pouco antes de outubro, mais ou menos meio de setembro, eu tive coragem de perguntar para minha mãe e eu perguntei se ela de fato havia comprado esse apartamento. E ela me afirmou que sim, que tinha comprado com as minhas duas irmãs e que ela iria se mudar na próxima semana. Então elas não haviam me falado nada. Eu descobri em cima da hora, eu perguntei em cima da hora também. E eu fiquei muito triste porque eu não esperava que elas fossem me levar para o apartamento, mas eu queria que elas tivessem chegado para mim e me comunicado, ó, a gente comprou um apartamento, você vai ficar morando com seu pai, porque os meus pais moravam na mesma casa, mas eles eram separados. E a minha relação e a relação das minhas irmãs com o nosso pai sempre foi bem difícil, porque meu pai, ele
é uma pessoa machista, ele é muito grosso, ele nunca tratou nem as filhas, nem a própria esposa, né, a minha mãe, bem. Então era bem difícil a nossa relação com ele. E saber que eu ficaria morando com meu pai foi bem difícil, principalmente em cima da hora, sem me preparar psicologicamente de nenhuma forma, né? Eu não consegui me preparar de nenhuma forma para essa situação. E aí, um dia antes delas se mudarem, a minha mãe falou que eu tinha que sair de casa, porque os irmãos Testemunha de Jeová iriam e ajudar elas na mudança, e eu não poderia estar em casa, porque eu era desassociada, né? Eu sou desassociada. Então eu tive que sair de casa, eu vim para casa do meu namorado, noivo, né, agora, e eu nunca mais voltei. Eu tô aqui até hoje, morando com os meus sogros, com o meu namorado, com o meu noivo e com o meu cunhado. Eu nunca mais voltei para casa. Eu não tinha planos de vir morar aqui, mas o meu noivo insistiu bastante, os meus sogros também me acolheram muito bem aqui. E eu tô aqui até hoje. A gente, graças a Deus, conseguiu comprar um apartamento no ano passado, no ano de 2023. No início do ano, a gente conseguiu comprar um apartamento, a gente comprou na planta. Então a gente está esperando ficar pronto para Que poder se legal. mudar. Mas se na época que minha mãe pediu para mim sair de casa porque elas iriam fazer a mudança, se eu não tivesse nenhum lugar para ir, eu fico imaginando para onde eu iria ficar na rua. Ela não me perguntou se eu tinha um lugar para ir, ela simplesmente falou: ó, você precisa sair porque a gente vai se mudar. E você não pode estar aqui porque os irmãos vão vir fazer a mudança da gente. Então foi bem difícil. E desde então vocês não conversam? Não, a gente, desde que aconteceu isso, essa mudança, a gente nunca mais conversou. Recentemente, a Testemunha de Jeová fizeram uma atualização sobre essa sobre os tratos das Testemunhas de Jeová com os desassociados, né? E eles falaram que agora pode cumprimentar os desassociados. Então, mês passado, mês retrasado, algo assim, a minha mãe me mandou uma mensagem, a minha irmã também, e duas primas também me mandaram uma mensagem me convidando para uma reunião, porque além deles falarem que pode cumprimentar, eles falaram que você tem que cumprimentar, mas tem que ser algo relacionado à religião. Você tem que falar, cumprimentar a pessoa, mas que seja para falar algo sobre a reunião, sobre a religião, para que a pessoa volte, né? Então, as mensagens que eu recebi não foram com uma motivação correta ou com a motivação que eu gostaria que fosse Como é que você enviada a tá, mensagem, né? filha? Como é que você tá, irmã? Vai se casar? Que legal! Onde vai ser? Eu quero estar presente. Nada nesse Exatamente, teor. nada do tipo. Ó, a gente vai ter aqui a celebração da morte de Cristo, né? Que eles celebram todo ano. E aí eles me convidaram. A gente vai ser tal dia, fica à vontade em escolher o salão do reino que você vai querer ir. Aí a minha mãe me mandou um áudio até um pouco maior, falando. Dá para ver que ela tem muita vontade de perguntar como eu tô, de saber como eu tô, de conversar comigo. Ela mandou um áudio falando: Ah, espero que vocês estejam bem, vão lá, você e seu namorado. E foi basicamente isso. Ela não prolongou muito, né? Porque ela é proibida, mas dá para ver que ela tem vontade de perguntar, de conversar comigo. Mas infelizmente, por causa da regra que eles criam lá, ela é proibida, ela não pode conversar comigo, ela não pode perguntar verdadeiramente como eu estou, né? Tem que ser uma coisa mais. É, como fala? Enfim, fugiu a palavra, mas tem que ser algo relacionado à religião. Ela não pode simplesmente perguntar como eu tô, é, se eu tô bem, aonde eu tô morando. Ela nem sabe onde eu tô morando, eu não sei onde ela tá morando. Então assim, a gente não tá, ninguém tá pronto para viver isso. A gente não foi criado para isso, acredito, sabe? É uma situação muito, muito difícil. E Eu acho que que essa. quando eu era testemunha de Jeová, eu me questionava muito sobre isso, sabe? Uhum. Principalmente pessoas que
tinham problemas graves psicológicos, porque eu tenho ansiedade diagnosticada, minha ansiedade é patológica, então um nível de ansiedade muito grande que eu tenho. E eu ficava me perguntando de pessoas que tinham problemas mais graves, que ansiedade, depressão, sei lá, uma doença específica, psicológica. Como que essa pessoa iria suportar ter o seu contato, as suas relações com a família, com os pais, com os irmãos, cortada ali, sabe? Do dia para noite. Tem muitas pessoas que não suportam. Eu acho que talvez eu também não teria suportado se eu não tivesse o apoio da minha família atual, né? Que é a família do meu namorado. Então, eu sempre me questionava, mas eu não tinha coragem de questionar isso para minha família ou para outras pessoas da religião, porque eu sabia que eu seria julgada. Ó, essa aqui é uma norma bíblica, você precisa seguir, você não pode questionar. Se você questionar, você está questionando a Deus. Então, é muito complicado. Eu li um livro com o pessoal no Clube do Livro, no Instituto Ponto Azul, sobre o luto, a morte, como a gente processa as perdas. E tinha um estudo citado pela autora Mary O'Connor sobre como há semelhanças entre a perda de um ente querido que morreu e rompimentos na vida, tipo rompimento de um relacionamento amoroso, quando é muito importante, quando é um pilar na nossa vida. Eu não sei se já fizeram estudos, mas eu acredito que haja semelhanças também com essas rupturas bruscas assim de uma religião, que é tão sectária que acaba obrigando a própria família que se ama tanto, laços que normalmente são os mais fortes que a gente constrói ao longo da vida, a se separarem assim. Eu não duvido que haja muitas semelhanças com esse processo do luto. Tanto que a nossa intuição acabou nomeando esse processo de morte social, é lidar como se o outro tivesse morrido, mesmo estando vivo. Então é muito vil, é muito cruel. Mesmo que não tenha sido uma escolha de propósito para fazer as pessoas sofrerem de maneira maquiavélica, ou seja, talvez tenha sido de boa fé a construção, o desenvolvimento dessa doutrina. Não sei a história de como eles criaram essa regra para julgar. Estou aqui sendo dando benefício da dúvida. Talvez não tenha sido de uma maneira tão cruel assim, para eles não saírem da religião, vamos criar essa regra para ser ainda mais difícil e tal. Talvez não tenha sido por um raciocínio tão vil, tão imoral como esse. Mas é muito triste a gente ver como esse tipo de crença acaba surgindo em grupos religiosos, trazendo essas consequências tão pesadas para a vida das pessoas. Tal como também o suposto pecado da homossexualidade. São coisas que, caramba, as pessoas também só querem amar. Caramba, será que tem que concordar com a religião? Não dá para a gente se, se dar bem, se respeitar, tendo perspectivas teológicas diferentes? Do tipo, sabe aquela coisa que a gente às vezes vê na política? Ah, você é de direita ou você é de esquerda? Não quero papo. Tem gente que é muito radical assim, né? Sim, exatamente. Então, caramba, se fosse assim, a metade da minha família ficaria para um lado, metade para o outro. Acho que muitas famílias, né? Não é? Eu acho que é o comum, né, Sabrina? E que triste! Tem tantas coisas legais que a gente compartilha. É tão bacana ter a família reunida, almoçar, conversar. Outro dia minha prima deu à luz seu primeiro filho. Que legal, mandei parabéns. E na próxima ida minha ao interior de Minas, devo conhecer meu sobrinho neto? Eu não sei qual é o título ali, né? E aí, por questões como essa da religião, a gente perde essas coisas tão gostosas da vida, tão Sim, bacanas, tão básicas. é, Chega a ser revoltante mesmo. exatamente. Se eu morresse hoje, por exemplo, minha família não saberia. Se meu namorado, por exemplo, não tem contato de ninguém da minha família, nem ninguém daqui da família dele, ninguém tem contato, porque eles nunca tiveram nenhum contato pessoalmente, nem por telefone. Então,
é muito além essa proibição. Quando eu vim morar aqui, em dezembro, eu mudei para cá em outubro. Em dezembro, aproximadamente, eu mudei de celular, mudei de número, e eu não mandei os meus contatos para minha mãe, para minha irmã, para o meu pai também, porque meu pai eu falava raramente, eu posso falar, né, com meu pai, falo às vezes, mas eu falo raramente porque eu não Que ele não tenho, é da religião, né? é, eu não tenho uma boa relação com ele, já é diferente, mas eu falo com ele sim, o que eu preciso, eu falo, o que ele precisa, ele fala comigo também, mas eu simplesmente esqueci por não ter uma relação tão achegada com meu pai, né? Então eu não encaminhei o meu contato para ele, para minha família eu não encaminhei por motivos óbvios, né? Então, depois de uma semana mais ou menos, meu pai foi na minha empresa me procurar, falando que não estava conseguindo falar comigo, que a minha mãe queria saber como eu estava, que estava querendo falar comigo, não sabia o que tinha acontecido, porque ele estava mandando mensagem, provavelmente. Minha mãe tinha pedido para ele perguntar como eu estava, para saber como eu estava, onde eu estava, só que ela não poderia mandar essa mensagem diretamente para mim. Ele falou que eu não estava respondendo, que eu tinha mudado de número, e aí ela pediu para ele ir na minha empresa para saber como eu estava, na empresa que eu trabalho, para saber como eu estava. Então, olha que complicado, sabe? Se eles falassem comigo, eles iriam conhecer. Ai, desculpa, muito barulhento aqui. Se eles falassem comigo, eles iriam conhecer a família do meu namorado, eles iriam conseguir questionar ele, a família do meu namorado, onde eu estava, o que tinha acontecido. Eles iriam saber que eu tinha mudado de número se eu só tivesse esquecido de mandar meu número novo para eles. Mas eles não têm esse contato comigo nem com a família do meu namorado. Então, olha que difícil, sabe? Você não sabe aonde está a sua filha, o que aconteceu, se ela está bem, você não pode perguntar, porque isso já é um motivo de, sei lá, eu ficar. Eu já ouvi muito isso quando eu era testemunha de Jeová, que, sei lá, um pai ou uma mãe perguntar para o filho desassociado como ele tá já é o suficiente para ele não querer voltar mais para a testemunha de Jeová. Então, é, essa regra que eles criam é para você sentir saudade, para você querer voltar para falar com seus familiares, com seus amigos, né? E essa não deveria ser a motivação correta, né? Já que eles falam que você tem que voltar para servir a Deus, para servir a Jeová, você tem que voltar com essa motivação, né? E não por saudade dos seus familiares. Então é muito difícil. Justamente, justamente. Sabrina, eu tenho mais uma perguntinha para te fazer, mas antes eu queria primeiro agradecer ao novo membro do canal durante a live, o QR Code se tornou membro. Obrigado pelo apoio, meu amigo. E ó, quem é membro do canal tem 25% de desconto para se tornar membro também do Instituto Ponto Azul para participar dos nossos cursos e desculpa, dos nossos cursos e clubes do livro sobre ciência, filosofia e religião. Eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente, reclames do Plim Plim, como o Faustão dizia, né, Sabrina? Ó, o curso que a Sabrina escolheu lá do Instituto, que eu apresentei, é esse aqui, História da Bíblia, como diferenciar o que é fato e o que é mito na Bíblia. São várias aulas legais. Olha os professores aqui, ó. Eu moderei todas as aulas, mas a gente teve aula do André Chevitarese, Juliana Cavalcante, Oswaldo Luiz Ribeiro, Ângela Natel, Daniel Juste, Tupá Guerra e Jonathan Matiz, todos historiadores ou teólogos, acadêmicos, pesquisadores, para nos contar como a Bíblia foi construída, desde a origem da crença em Yahvé, que aqui no Brasil o termo é traduzido para Jeová ou Javé. Então, de onde veio essa crença? Vocês sabiam que Yahvé era cultuado num panteão politeísta e tinha uma esposa chamada Asherá? Pois é, isso aí não contam na igreja para vocês. A Angela Natel deu uma aula muito legal sobre isso, como nasceu a crença em Yahvé, quem escreveu o Antigo Testamento, e aqui vai um spoiler: Moisés não foi um dos autores. Fatos e mitos no Antigo Testamento, a origem de Jesus. Então, Jesus, tendo existido, que é o que os historiadores em geral
apontam, afirmam que tem muito mais provas de que ele existiu, quem ele era exatamente, no que ele acreditava. Então, eu já dei um exemplo aqui para vocês, na live hoje com a Sabrina, que Jesus provavelmente não acreditava ser ele mesmo Deus encarnado. Essa foi uma crença que foi sendo construída ao longo dos primeiros séculos, e no século IV, no Concílio de Nicéia, isso foi oficializado como a doutrina da Santíssima Trindade. Mas nem sempre foi assim, ó. Quem escreveu o Novo Testamento, Fatos e Mitos no Novo Testamento e a Origem dos Demônios, foi uma aula bem massa com a Tupá Guerra. Então, tem essa opção aí para quem quiser estudar o mesmo curso que a Sabrina vai fazer, mas no nosso link aí tem todos os cursos que já aconteceram no IPA Plus, que é a nossa formação em ciência e filosofia, mas quem quiser assinar a anuidade vai pagar R$ 397, pode dividir em 12 vezes, para poder assistir a todos os cursos ao longo de um ano. Então vale muito mais a pena para quem quiser realmente mergulhar nesse mundo para desenvolver mais pensamento crítico sobre religião, aprender filosofia, aprender ciência. São vários cursos muito legais. Inclusive, a gente está tendo agora o curso Psicologia das Seitas, para entender justamente vários desses mecanismos de controle implementados por líderes religiosos que frequentemente são abusivos. Só mostrar rapidinho aqui a plataforma do IPA Plus. Quando você se torna membro ou quando você assina ou se inscreve em um curso isoladamente, você vai ter acesso então à nossa plataforma. Aqui, por exemplo, é o curso História da Bíblia que a Sabrina escolheu. Aqui temos as aulas, é muito simples a plataforma, não tem muito mistério. A origem de Yahvé, ó. O que a professora doutora Ângela Natel explicou para a gente sobre isso? Dá a play aqui, ela está mostrando as evidências arqueológicas de que Yahvé era cultuado ao lado de outros deuses com a sua consorte, esposa, Asherá. Então, é muito simples mexer aqui no portal, é muito bacana, a gente tem certificado também, e para quem assina a anuidade, tem também acesso ao nosso grupo no Telegram para trocar ideia com o pessoal, fazer amizades e por aí vai. Então vamos com a gente, tem um link aí embaixo para quem quiser se inscrever, conhecer o nosso projeto que está bem bacana. Sabrina, a gente está finalizando então. Muito triste tudo isso que você viveu e está vivendo ainda de certa forma quando a gente pensa nessa relação que tem essa ruptura com sua mãe, com suas irmãs. Mas eu queria que você comentasse um pouquinho que você tem pensado hoje, daqui para frente, sobre a sua vida? Hoje você parece estar num período de reconstrução da sua visão de mundo. Você tinha me antecipado isso no WhatsApp, né? Eu te perguntei um pouquinho sobre isso. Então, tá tudo bem. Eu falo com o pessoal que não tem que ser ateu. Às vezes você pode ser até uma pessoa mais feliz religiosa ou com uma espiritualidade mais pessoal. Tá tudo bem, tá, gente? Eu não fico defendendo aqui que todo mundo tem que ser ateu. Até porque tem ateus que são idiotas e infelizes. Então não dá para você falar que todo ateu é feliz, está de bem com a vida. Não, tal como existem religiosos idiotas e infelizes também. O ponto é a gente se encontrar numa visão de mundo que faça sentido pra gente, que nos deixe felizes, que a gente conviva bem com as outras pessoas. E minha missão aqui no canal é mostrar os lados mais sombrios das religiões, que nem sempre são evidenciados por aí. E a gente acaba, muitas vezes, de forma ingênua, sendo fisgado por essas religiões que têm mecanismos de controle que são abusivos e que trazem infelicidade. Então, a minha missão é mais difundir o pensamento crítico e cada um tome suas decisões aí. A Sabrina vai tomar as decisões dela, espero que seja muito feliz, mas eu queria que você fechasse, fizesse suas considerações finais falando da sua vida agora, o que você espera pela frente e deixe uma mensagem aí, talvez para quem é TJ, não sei se para sua família, para quem que você quiser, fica à vontade, Sabrina, para a gente finalizar a live então. Então, eu realmente estou nesse processo de reconstrução mesmo. Eu estou vendo muitas coisas, estudando muita coisa também. Há pouco tempo eu consegui me desvincular de muitos pensamentos, de muitas crenças e opiniões que eu tinha devido à religião, devido aos ensinamentos que eu tive desde criança. Então, eu ainda estou me desvinculando, eu acredito também, de muita coisa.
E eu pretendo começar a me questionar mais, a estudar mais outras coisas que antes eu era proibida de estudar, de ter contato, né, devido à religião também. Então eu pretendo começar a estudar outras coisas, a ver outras opiniões, a falar com outras pessoas. E o conselho que eu dou é que as pessoas comecem a fazer isso também, a estudar as coisas que as pessoas falam que é errado, que elas não podem, porque isso vai fazer com que mexa na mente delas. E essa é a intenção mesmo, né? Que mexa com a nossa mente e a gente comece a se questionar. Então, pesquisem, se questionem, conversem com outras pessoas, tenham outras opiniões. É muito importante, eu acho que o ser humano ele precisa se questionar. Se a gente nasceu com esse dom de raciocínio, então é para usar, né? Então, usem, estudem e se questionem. Muito bem, Sabrina. Adorei conhecer sua história. Parabéns pela força, pela trajetória. Espero que você fique cada vez mais tranquila, mais feliz. Eu espero que sua mãe e irmãs revejam, não vou dizer nem a fé, o cristianismo como um todo, mas revejam esse tipo Ah, de eu digo, crença que, não é? Que afasta vocês, que caramba, né? Que traz dor para os dois lados. Como você falou, eles não estão bem, né? Eu acho que existem expressões mais saudáveis de cristianismo. Tem coisa legal em Jesus e talvez não seja por esse caminho aí que elas vão ter uma vida tão plena, tão feliz como vocês poderiam. Espero que as coisas fiquem bem de verdade e que seu aniversário seja o máximo em breve. Me conte depois como foi. Quero ai, agradecer muito rapidinho obrigada. antes ao Jovem Boava, que mandou um superchat aqui falando que eu tenho que entrevistar o Adriano da Espanha. Não conheço, Adriano da Espanha. Vou buscar saber aqui depois. E o Pioneiro Oficial comentou aqui que a gente deve bater um papo aí. A gente vai combinar ainda, meu cara. A gente vai combinar uma live aqui para você contar um pouco da sua trajetória religiosa também. Valeu demais. Então, Sabrina, um abraço, felicidades. Obrigado por ter compartilhado aqui com a gente a sua história. Espero que ela inspire muitas pessoas a pensar criticamente sobre religião, para elas se encaixarem com uma que traga mais felicidade, alegria e que não tenha tantas crenças absurdas que fazem da vida de muitas pessoas algo triste, algo pesado, como aconteceu com você lá atrás, se sentindo muito culpada por estar tendo uma experiência tão natural e bonita que é o amor com o seu hoje noivo. Espero que vocês sejam muito felizes e que as coisas só vão daqui para melhor na sua vida, tá? Então, meus votos aí de tudo de bom. Agradeço ao Anderson pela moderação aqui do chat, a todos que seguiram este bate-papo ao vivo ou gravado, que deixem um joinha, se inscrevam no canal, compartilhem esta live lá no grupo da família, no grupo do trabalho, com aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir essa reflexão por aqui. Um abraço a vocês então. Tem um link aí embaixo para conhecer o Instituto Ponto Azul, para se tornarem membros do canal, para apoiar meu trabalho de divulgação científica e reflexões sobre pseudociências e religião. E é nessa que a gente vai. Beijo a todos. Valeu, Sabrina. Tchau, tchau. Obrigada, viu, novamente. De nada. Valeu. Sabe, né? Ficar sentado trabalhando.
particulares. Então, Matheus, a coordenação está toda sendo feita pelas Forças Armadas e Aeronáutica. Então, você está perguntando de Porto Alegre e região. As partes que teoricamente são menos difíceis de atuarem pelo setor civil, está sendo feito por setor civil. As partes mais críticas em locais onde só o Exército ou a Força Aérea chega, está sendo feito pelos militares. É por isso que você não está vendo. O fato de você não estar vendo não significa que eles não estão fazendo nada, tá bom? É que a parte elétrica do aeroporto deve ter sido muito prejudicada. É uma possibilidade que é tudo subterrâneo. O Maurício pergunta por que não tiraram esse avião antes. Ele deve estar perguntando do avião da Total. Provavelmente ele não estava em condições de voo, ele estava em manutenção, e aí veio a chuva, não deu tempo de sair. E os danos à pista, Lito? Então, não sabemos se vai ter danos ou não. A pista tem um sistema de irrigação que, obviamente, não conseguiu suportar a quantidade de água que teve, mas quando a água baixar, aí vai ser feita a avaliação da pista pela administração do aeroporto. É a Fraport quem vai fazer isso, e aí eles vão dizer se a pista está segura ou não para voltarem a usar. Só a água não vai causar danos na pista, tá? Mesmo o excesso de água. A menos que tivesse um movimento de água, a gente podia pensar nisso. Mas a maneira que é feito o asfaltamento de pista de aeroporto, para suportar toques, né? Em Porto Alegre pousava 747, avião de 300 toneladas. Então não é um asfalto igual um asfalto de rua, tá? Então eu não acredito que deva ter problemas de asfaltamento, mas a gente tem que esperar a água baixar para ver. Como está a base aérea de Canoas? Está com água também? Canoas acho que não, porque inclusive Canoas está servindo de base inclusive para a Força Aérea. Ah, a resposta aqui, ó. Canoas está com a pista ok. Então, é isso. Deixa eu ver, acho que tinha mais um vídeo que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, esse aqui. Esse vídeo foi do Aeroin, o Aeroin que publicou, não sei se é deles ou não, mas que alguns aviões foram arrastados pela água e foram parar fora do aeroporto ou do aeródromo. Complicado, né? Então vamos à última rodada aí de superchat. Que, galera, não tem voo no Rio Grande do Sul, entendam. Provavelmente, se vocês estiverem em viagem, vão ter que pegar em outro estado. Tanto para sair quanto para chegar, obviamente. E se você tinha passagem, né, você tem que conversar com a empresa aérea para fazer remarcação, essa parte toda. Vamos ler mais alguns superchats que chegaram, que todos serão doados para o Aeroclube de Garibaldi, que está sendo uma base de operações boa aí.